Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que você vai assistir essa aula, então já deixo aqui os meus cumprimentos. Então hoje, na aula de hoje, iremos ver sobre a importância da água. É fato que desde criança a gente sempre ouviu falar: a água é muito importante, economize água. Mas por quê? Por que a água é tão importante? Por que devemos ter esse cuidado tão grande com esse recurso natural que nós temos? Então, o tema da aula de hoje, como já falei, é a importância da água, cujo subtítulo é Propriedades Físico-Químicas. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre a água e a partir de hoje você vai começar a entender um pouco mais sobre a sua importância e por que devemos sempre procurar economizar o máximo possível. Vamos lá. Trouxe nesses primeiros slides algumas curiosidades importantes. Primeiro, o planeta Terra é composto 70% de água. Aqui está incluso água salgada, água doce e as águas que estão congeladas. E também 30% de terra, né, que são os continentes que a gente vive, certo? Inclusive, um deles é o continente americano, onde está situado o Brasil. E, curiosamente, eu acho extremamente sutil e interessante esses detalhes. Olha só, o corpo humano ele tem cerca de 70% de água. Ou seja, há uma proporcionalidade entre o planeta Terra e o ser humano em relação à quantidade de água. 70% no nosso corpo é água e 70% do planeta Terra é água. Interessante, não é mesmo? Mas vamos para a pergunta que não quer calar. Por que a água é tão importante? Vamos lá. A água possui um conjunto de características que se apresentam de uma forma que não encontramos em nenhuma outra substância, a não ser a água. E essas características é que nós estudaremos na aula de hoje. Propriedades emergentes da água. Então são essas propriedades. Observe: coesão, adesão, altos pontos de fusão e ebulição, moderação de temperatura, densidades atípicas nos estados físicos sólido e líquido. Ou seja, esses aí são os tópicozinhos que a gente vai conversar e entender melhor. Esses tópicos são algumas características, algumas propriedades que existem na água e fazem dela uma substância única, que não podemos encontrar em nenhuma outra. Vamos lá. Primeiro de tudo é coesão e adesão. A água ela é capaz de formar até 6 pontes de hidrogênio. Ou seja, as moléculas de água, em vez de ficar separadas, elas têm a tendência a ficar muito unidas e são fortemente atraídas uma pela outra. Isso dá a característica da água de formar gotas, que a gente observa, né? Então a água ela tem a tendência ao quê? A ficar sempre unida. Ela não quer se separar as moléculas, elas têm a capacidade de querer ficar sempre unida. E isso, essa característica das moléculas da água de ficar unida, graças à ponte de hidrogênio que ela realiza, chamamos de coesão, certo? A adesão é outra característica importante, que é o quê? A água ela possui polos bem definidos, ou seja, ela tem um polo positivo e o polo negativo bem definidos, como a gente pode observar na molécula de água. Vou demonstrar aqui para vocês. Então, a água ela tem o hidrogênio, que é ligado ao oxigênio, que é ligado, como a gente já sabe, a outro hidrogênio. E a gente também já sabe que o hidrogênio é positivo e o oxigênio, por ele
puxar os elétrons do hidrogênio para ele, ele fica negativo. Então a água ela possui esses pontos, esses polos bem definidos, polo positivo e negativo. Isso faz com que ela tenha uma certa aderência a outros materiais que tenham também os polos definidos, como é no caso do vidro. Para quem já teve prática em laboratório, sabe que quando a gente usa as vidrarias para fazer medição de água, é necessário olhar a curva do menisco. Ou seja, a água, por ter adesão ao vidro, ela tende a aderir à superfície do vidro, a ficar ali colada no vidro. Isso faz com que crie uma concavidade e a gente deve estar atento a essa característica da água. A coesão e a adesão formam a capilaridade, que faz com que as árvores sejam capazes de adquirir água desde as suas raízes até as folhas. Certinho? Então, coesão, característica de as moléculas da água ficarem unidas, e a adesão é a característica da água se aderir a outra superfície. Certinho? Então vamos lá. Altos pontos de fusão e ebulição. Então, nessa tabela que eu trouxe aqui, que vocês podem observar, a água tem um ponto de fusão de 0 grau e ponto de ebulição de 100 graus. Isso faz com que possamos encontrar no nosso planeta Terra águas em estado sólido, líquido e gasoso. Isso é uma característica extremamente importante. Já imaginou se o estado de ebulição da água fosse de 40 graus? Como é que a gente ia fazer? Porque tem algumas regiões do mundo que não teria água no seu estado líquido. Por quê? Porque em 40 graus ela iria se tornar gasosa e passaria a deixar então de existir no estado líquido, né? Então essa característica de ponto de fusão e ebulição é extremamente importante para a vida humana. Outra característica extremamente importante da água é a moderação de temperatura. A água ela tem um calor específico alto, se comparado a outras substâncias. O que é isso? Calor específico é a característica de aumentar 1 grama de água em 1 grau Celsius, certo? Então, a água ela é mais difícil da gente aumentar a sua temperatura, requer um pouco mais de energia e também é um pouco mais difícil de tirar essa temperatura. Então, ela, como ela tem essa característica, ela acaba fazendo que a moderação da temperatura, tanto do continente como do corpo humano também. O continente, formado por terra, durante o dia recebe os raios solares e aumenta a sua temperatura. A água também recebe raios solares, só que ela é mais difícil de aumentar a sua temperatura. Como a Terra aquece mais rápido, ela acaba transferindo a parte do calor que ela recebe para a água. E durante a noite, a Terra também perde calor mais rápido e acaba transferindo. Aliás, a água acaba transferindo o calor de volta para manter mais ou menos uma temperatura. Funciona da mesma forma também no nosso corpo. A água também tem uma característica extremamente interessante. Ela é uma dos poucos substâncias que muda de densidade, que não segue um padrão na densidade. Como é que é isso? Toda substância, aliás, a maioria das substâncias, quando está no estado líquido e passamos elas para o estado gasoso, aliás, para o estado sólido, o que acontece? As moléculas estão aqui mais afastadas, no estado líquido. Quando a gente passa para o estado gasoso, o que acontece? As moléculas se aproximam mais, certo? Então está mais próximo. Isso faz com que elas sejam mais densas. Só que isso não acontece com a água. A água, quando ela passa do estado líquido para o sólido, ela passa por um processo de rearranjo molecular, fazendo com que há um espaço entre as moléculas, fazendo com que a sua densidade seja menor no estado sólido do que no estado líquido. Está aí a capacidade do gelo flutuar sobre a água lá que a gente observa, né, no estado lá no Polo Norte, certo? E encerramos a nossa aula. Agradeço a atenção de vocês e a gente viu
todas as características da água, né? Essas características elas podem existir em outras substâncias, certo? Mas nunca vai existir como existem na água, na mesma proporção, no mesmo grau de importância. Então, agradeço a atenção, até mais, e é isso aí.